Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Aquilo foi, o zelo foi diminuindo porque eu estava inconformado com aquelas coisas. Novamente eu digo, não estou dizendo que essa religião específica não sirva para ninguém. Tem muitas pessoas que estão lá que são felizes e vivem bem, têm uma família estruturada e tá ok. Mas para mim não estava funcionando mais porque eu comecei a ver que o mundo não era aquele lugarzinho fechado. Eu passei toda a minha adolescência, foi uma adolescência muito boa, foi divertida, eu tive muitos amigos, mas quando a ficha começou a cair da realidade, que realmente eu precisava trabalhar, que eu precisava correr atrás de um curso, que eu precisava interagir com outras pessoas, porque eu não, só poderia namorar com quem fosse lá de dentro. Então, se não tivesse ninguém lá de dentro disponível, tu tinha que ficar solteiro até aparecer alguém. Ou amizades, eu tinha que fazer amizades, mas você tinha que ter uma certa distância, você não poderia ter amizades verdadeiras com pessoas de fora, que eles usam o termo pejorativo mundanos, para poder fazer com que tolhe um pouco a tua relação social. E a gente não pode viver isolado, nós temos que viver em sociedade. Então já tinha chegado a um ponto que eu não estava aguentando mais. Eu comecei a parar de ir. E eu arrumei uma namoradinha, era até lá de dentro. Só que ela não era batizada. Enfim, eles descobriram, vieram falar comigo, me chamaram para uma reunião. Essas reuniões são bem pesadas, chegam 3 pessoas, 3 anciãos, eles realmente te imprensam, falam, ó, você tem que mudar, senão você vai ser desassociado, uma coisa assim bem intimidante. Mas eu sempre fui meio brabinho, assim, eu não desrespeitei ninguém, mas eu falei, não, eles queriam que eu terminasse com a moça, com a menina, para eu poder preservar os meus privilégios, senão eu seria expulso e tal. Como eu já estava meio revoltado com aquilo tudo, eu falei, então vocês podem, se acham melhor assim, então eles me desassociam. Eles ainda ficaram, tentaram insistir, não sei o que, continua e tal, mas eu falei, não, tá encerrado, eu já não concordo com muita coisa que tem aqui, então eu vou seguir com a minha vida. E eu fui desassociado. Então talvez você escute assim e você pense, ele ficou de boa, já estava a fim de sair, não queria mais aquilo. Na verdade, foi quando eu realmente comecei a sentir a dependência emocional que eu criei em cima desta religião específica. Por quê? Quando você está ali, você é o centro das atenções de todo mundo, de certa forma. As pessoas olham para você, criam expectativas em cima de você, fazem planos com você. É uma família, você acaba sendo visto como uma família. E do dia para a noite, e realmente é do dia para a noite, porque quando você sai, na próxima reunião que eles têm, eles fazem um anúncio para o público, para quem está na reunião, e falam, fulano de tal não é mais testemunho de Jeová. Apenas isso. Aí todo mundo já entende que ele foi desassociado, foi expulso, foi excomungado. Então, a partir desse momento, as pessoas que eu tinha, tanto daqui quanto de Angra também, que eu ainda tinha muitas amizades lá, pararam de falar comigo. Mandava telefone, na época não tinha ainda mensagem, ele fazia ligações, mandava torpedo, ou falava, ninguém mais falava comigo. Se me via na rua, eu não estava ali, fingia como se eu não estivesse ali. Ou alguns até atravessavam a rua. Então você imagina uma pessoa que viveu desde jovem, acolhido por pessoas que consideravam amigas, família, irmãs, do dia para a noite virar as costas. Então isso foi um baque emocional muito grande para mim. Eu realmente me senti invisível, me senti realmente morto, parecia que eu não estava vivo, porque as únicas amizades que eu tinha, assim, profundas, eram ali. O resto era colega de trabalho, que eu não fazia muita questão de me aprofundar. Então foi algo, assim, que me destroçou muito. Só não vou dizer que eu entrei em depressão, porque eu não cheguei a entrar, porque graças à espiritualidade, eu creio que eu recebi um apoio ali, e eu sempre tive uma mente um pouco forte para essas coisas, para entender, sabe? Mas eu senti, foi um baque, assim, tremendo. Aí passei um bom tempo sem me envolver com nenhum tipo de religião, porque eu tinha esse pensamento, que lá realmente estava a verdade, apesar de eu não concordar com as coisas. Só que o que aconteceu? Eu sempre tive a necessidade de servir a algo maior. Sempre esteve no meu coração essa questão de seguir algo maior. Isso fez com que eu começasse a estudar algumas coisas. O que eu fiz? Eu comecei a ler alguns assuntos esotéricos, nada muito profundo. Eu comecei a ler um pouco sobre o Wicca, um pouco sobre magia. Eu fiquei mais ou menos nessa questão, mas eu não me aprofundava muito, porque me dava medo. Eu sentia medo, eu sentia pavor, porque não pavor de espíritos, de magia, nem nada disso. Eu tinha medo de que eu seria excomungado por Deus, que eu não teria oportunidade de ter uma vida eterna e que eu era o pior ser humano possível. Eu fiz um curso de técnico de enfermagem, eu me formei como técnico de enfermagem,
comecei a trabalhar, mas eu não me sentia satisfeito. Era uma profissão que eu gostava muito, sempre gostei de cuidar, de ajudar as pessoas, mas não era o suficiente. Por umas 2 vezes, eu ainda tentei voltar para a Testemunha de Jeová. Eu tive um período muito conturbado da minha vida, nesse meu afastamento, porque, entenda uma coisa, quando você se prende muito, e isso vale para qualquer religião, não estou dizendo que você tem que sair à torta direito, fazendo um monte de besteira, mas quando você tolhe muito as suas emoções, chega um momento que você tem que extravasar aquilo de alguma forma. E quando você passa a sua juventude inteira sendo tolhido, que você não pode fazer sexo, que você não pode beber, que você não pode sair com a galera, que você não pode ir com uma festa, e eu não estou falando que você tem que sair fazendo nada disso, nem falando que quem faz está certo ou errado, eu estou apenas dizendo que são coisas que muitas vezes são naturais do ser humano, que você pode fazer de uma forma normal, mas que chega um momento que, se você não coloca em prática, você acaba, quando tem a primeira oportunidade, você vai sair fazendo tudo de uma vez. E é por isso que nós vemos tantos casos de, eu não vou citar esse nome porque senão pode derrubar a live, mas casos errados que acontecem com relação a padres, pastores, porque eles tolhem muito, por exemplo, a questão da sexualidade, que eles não podem extravasar muitas vezes, e acabam cometendo erros hediondos. E, embora não tenha cometido nenhum tipo de erro hediondo, mas eu realmente passei por outro extremo, daquela pessoa que era certinha, comportada, que queria ter um caráter ilibado, bem visto. Eu comecei a sair, com muitas mulheres, eu nunca cheguei a ter problema com bebida, mas eu não bebia. Eu comecei a beber, a experimentar bebidas diferentes. Nunca cheguei a usar produtos ilícitos, vamos dizer assim. Mas cheguei perto de usar, mas eu nunca quis usar porque eu sempre, como técnico, já tinha consciência que é uma coisa que não fazia muito bem para o corpo. Mas eu bebia muito, eu saía muito, eu tive uma vida muito desregrada durante uma fase da minha vida. Pelo menos uns 2 ou 3 anos. Eu fiquei realmente, como o pessoal costuma dizer, na gandaia. Na época eu trabalhava em 2 empregos, então eu trabalhava 48 por 48, eu trabalhava 48 horas direto do emprego, não precisava, porque eu morava sozinho na época, estava morando sozinho, mas eu já saía para encontrar com um coleguinha, se tinha uma balada, eu ia para uma balada, eu não queria nem saber, eu estava no auge do meu físico, da minha saúde, eu só queria realmente aproveitar. Mas chegou um momento que realmente pesa a necessidade de você, quando você tem uma missão espiritual, todos nós temos uma missão espiritual, temos uma caminhada, a gente só precisa descobrir. Mas fica aquele sentimento de vazio, que você fica tentando preencher esse vazio com alguma coisa e não consegue. Eu tentei preencher vivendo o que eu não vivi na minha adolescência, mas não encheu. Isso acabou levando que eu tentasse por 2 vezes voltar para a Testemunha de Jeová. Eu fui uma vez, cheguei na reunião, sentei no final de uma congregação que não era no bairro onde eu moro atualmente, era um bairro mais próximo do centro. Expliquei minha situação, você pode ficar aqui, fica sentado 6 meses, ninguém vai falar com você, mas se você ficar 6 meses aqui, vindo toda a reunião, a gente te readmite. Falei, tá. Eu fui no primeiro culto, beleza. Aí eu vi, vou dizer que foi bom? Um pouco. Mas quando eu fui no segundo, e aquela sensação de que realmente as pessoas não falam com você, não olham para você, aquilo tudo voltou de novo, eu sentei e comecei a ver algumas crianças que estavam na minha frente, e elas toda arrumadinha, sentada, com terninho, com vestidinho, sainha. Hoje eu sei, hoje eu entendo, na época eu não entendi, eu entendi como uma coisa minha. Hoje eu sei que foi algum mentor que falou no meu ouvido. Porque veio mais ou menos o pensamento assim, é assim que você pretende criar os seus filhos? E isso calou muito no meu coração, porque eu pensei, não, eu não quero os meus filhos crescendo desse jeito, presos, regrados, não, regrado no sentido de ser bitolados, estar fechado apenas naquele mundo. Eu quero que meus filhos tenham oportunidade, lógico, com responsabilidade, de poderem conhecer as coisas, terem liberdade para estudar o que quiserem, viajarem, sabe? Claro, com supervisão, mas que eles tenham essa noção. E eu pensei, falei, poxa, não dá mesmo, não dá. Aqui realmente não dá para mim. Saí e nunca mais voltei. E realmente foi a última vez que eu entrei num salão do reino. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos pela paciência, por terem chegado até aqui, por estarem aqui, aprenderem um pouco, ouvir um pouco da minha história. Eu imagino que possa ajudar muitos que estejam passando por esse tipo de situação. É possível, dá para você ter uma vida melhor, uma vida diferenciada, uma vida com conexão com a espiritualidade, porque talvez as pessoas pensem, não está mais para nenhuma igreja, então não é mais espiritual, não tem mais fé. Não, minha fé, ela aumentou, ela se expandiu. Então, eu não me considero mais como um religioso,
mas a minha espiritualidade se mantém firme e forte, até maior do que era antes. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, os meus amigos, familiares, os presentes que ainda me conhecem. Muito obrigado, gratidão, que vocês possam receber muita luz, ter muita paz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.